Ok, vamos lá. A gente vai desvendar hoje uma das metodologias mais faladas no mundo dos negócios, a startup enxuta ou Lean Startup. Para quem está aí tentando criar algo novo, navegando num mar de incertezas, essa abordagem é quase como um mapa do tesouro. E para começar, um número que, olha, assusta. A dura realidade é que 9 em cada 10 startups simplesmente não dão certo. É uma estatística bem pesada, né? Mostra o tamanho do desafio. Mas o ponto aqui não é só que elas falham. A pergunta de $1 milhão é: por que elas falham? E aí que está o X da questão. Muitas equipes gastam meses, às vezes anos de trabalho duro, refinando um produto em segredo, tudo baseado em achismos, para no final descobrir que, bem, ninguém queria aquilo. É justamente para evitar esse desperdício gigantesco de tempo, de dinheiro e de paixão que a metodologia da startup enxuta existe. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser este. A gente começa entendendo a fundo o problema do fracasso, depois a gente apresenta essa abordagem enxuta e o motor dela, que é o ciclo construir, medir, aprender. Na sequência, vamos ver as ferramentas, aprender a medir o que importa de verdade e, no final, amarrar tudo isso numa estrutura com visão, estratégia e produto. Bora? Sabe aquele jeito tradicional de fazer negócio, que exige um plano perfeito, detalhado, com projeções para 5 anos? Então, o problema é que, para uma startup que vive na incerteza, esse plano é quase uma receita de bolo para dar errado. Por quê? Porque ele parte de uma premissa muito perigosa, a de que a gente já sabe o que o cliente quer, mesmo sem nunca ter falado com ele. E os números não mentem. Olha só, a principal causa de morte das startups, em 42% dos casos, não é falha técnica, não é falta de dinheiro, é falta de cliente. É construir algo que ninguém precisa. Pensa no tamanho do desperdício. O problema não é construir algo de forma errada, é construir perfeitamente a coisa errada. E como resposta para esse problemão todo, o Eric Ries criou a metodologia Lean Startup. O mais curioso é de onde veio a inspiração. Não foi de outro guru do Vale do Silício, não. Veio do chão de fábrica da Toyota lá do Japão, adaptando os princípios da manufatura enxuta para o mundo caótico, rápido e digital das startups. A base de tudo isso é bem sólida. Começa lá atrás, com a Toyota e sua obsessão em eliminar qualquer tipo de desperdício. Décadas depois, um cara chamado Steve Blank adicionou um ingrediente-chave, a ideia de sair do prédio e conversar com os clientes. E aí veio o Eric Ries, que juntou essas peças, conectou os pontos e criou um sistema completo. Tá, mas na prática, o que é isso? Pensa num cientista. Em vez de só acreditar numa teoria, ele vai para o laboratório, cria um experimento e testa para ver se é verdade. A lógica é a mesma aqui. Em vez de confiar só na intuição, a gente cria um ciclo rápido de experimentos para descobrir a verdade. Existe um negócio viável aqui ou não? Essa imagem aqui mostra a virada de chave. O modelo antigo é sobre executar um plano, seguir a receita à risca. O modelo Lean é sobre procurar um plano que funcione. A estratégia deixa de ser uma execução cega e vira uma busca, uma exploração. E isso, gente, muda o jogo completamente. Agora, vamos para o coração pulsante da startup enxuta, o ciclo de construir, medir, aprender. É esse motor que faz tudo girar. É ele que transforma as nossas ideias em dados e os dados em decisões inteligentes. E o ciclo é super intuitivo. Primeiro, a gente constrói uma versão mínima da nossa ideia, o mais simples possível. Depois, a gente mede como o mercado reage, com dados de verdade sem maquiagem. E, por fim, a gente aprende com esses dados, o que deu certo, o que deu errado. E esse aprendizado alimenta a próxima rodada do ciclo. A grande meta é gerar esse ciclo o mais rápido que der. Ok, para esse motor funcionar bem, a gente precisa de algumas ferramentas. Vamos conhecer os conceitos principais, o vocabulário básico dessa metodologia. O primeiro é o famoso MVP, ou Produto Mínimo Viável. E aqui tem um ponto muito importante. O objetivo do MVP não é ser o produto mais capado possível, é ser o experimento mais rápido e barato que a gente consegue fazer para ter o máximo de aprendizado. O MVP é uma ferramenta para aprender, não um produto pela metade. E isso nos leva direto para o aprendizado validado. Pensa bem, numa startup que ainda não fatura, como que a gente mede o progresso? Não é por número de funcionalidades, né? O progresso de verdade é o aprendizado, validado com dados sobre como construir um negócio que se sustenta. E se o aprendizado mostrar que a nossa hipótese inicial estava toda errada? Aí entra o pivot. Mas atenção, pivotar não é sinal de fracasso, muito pelo contrário. Não é simplesmente chutar o balde. É uma correção de rota inteligente, baseada nos dados que a gente coletou. É ter a coragem de dizer, ok, por aqui não vai dar, vamos testar essa outra direção. Agora, um assunto fundamental.
Medição. Porque medir é ótimo, mas medir a coisa errada pode ser pior do que não medir nada. É muito fácil cair na armadilha de focar em números que inflam nosso ego, mas que no fundo não querem dizer nada sobre a saúde do negócio. E para evitar essa armadilha, a startup enxuta propõe a contabilidade da inovação. É uma nova forma de medir as coisas, feita para um cenário de incerteza total. O foco não é o dinheiro que está entrando agora, mas sim o quanto a gente está progredindo em direção a um modelo de negócio que realmente funciona. Então, o segredo é saber diferenciar as métricas de vaidade das métricas acionáveis. Métrica de vaidade é aquela que faz a gente se sentir bem. Tipo, tivemos 100 mil cadastros. Legal, mas e daí? Quantas pessoas usam de verdade? Já a métrica acionável mostra a real. Por exemplo, a porcentagem de novos usuários que continuam ativos depois de um mês. Isso sim mostra se o produto tem valor. Para fechar, vamos juntar todas essas peças e ver como elas se encaixam numa estrutura maior. Uma estrutura que permite ter flexibilidade no dia a dia, mas sem perder o rumo. Essa pirâmide aqui organiza tudo de um jeito bem claro. Lá na base, firme, está a visão. É o grande porquê da empresa, o que não muda. No meio fica a estratégia, que é o plano para alcançar essa visão. E lá no topo, o que todo mundo vê, está o produto, que é o resultado da estratégia. Então, a visão é a nossa âncora, o nosso norte. A estratégia é onde o jogo acontece, é onde a gente pivota, testa hipóteses. E o produto é onde a gente otimiza todo dia, usando o ciclo construir, medir, aprender. Essa estrutura permite que a empresa seja ágil nas táticas, sem perder a direção estratégica de longo prazo. Em resumo, a startup enxuta não é uma fórmula mágica. É um método científico para a gente parar de adivinhar e começar a descobrir o que funciona. Ela força a gente a encarar a verdade o mais rápido possível. Então a pergunta que fica é: qual é a suposição mais arriscada, a crença mais frágil por trás da sua próxima grande ideia? E como seria possível testá-la, quem sabe, ainda hoje?